Que alegria ter você aqui. Hoje é o nosso segundo dia de devocional, do nosso propósito de jejum e oração. E durante esses dias nós vamos caminhar juntos pela palavra de Deus, aprendendo princípios que podem fortalecer sua vida de oração e aprofundar seu relacionamento com o Senhor. E antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se este conteúdo, se estes jejuns têm abençoado a sua vida, clique em curtir, deixe o seu comentário dizendo de onde você está assistindo e o que Deus falou ao seu coração. Compartilhe esse devocional com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todos os próximos dias. Agora prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos meditar juntos na palavra de Deus. O tema de hoje é arrependimento, o caminho de volta ao coração de Deus. Salmo de número 51, versículo 10, escrito está: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nesse segundo dia de devocional, nós aprenderemos que o arrependimento é muito mais do que sentir culpa pelos erros cometidos. Arrependimento nada mais é do que permitir que Deus transforme o coração e restaure a comunhão que o pecado rompeu. No Salmo 51, Davi nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações quebrantados e dispostos a serem renovados e andarem em arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos leva, guarda isso, de volta à presença de Deus, onde encontramos perdão, restauração e uma nova oportunidade para viver segundo a sua vontade. Então vamos lá. O Salmo 51, ele nasce de um dos momentos mais dolorosos da vida de Davi. Quem conhece a Bíblia sabe que ele havia adulterado com Batseba, planejado a morte do seu esposo Urias e tentado esconder seu pecado. Durante algum tempo, Davi conseguiu esconder muito bem seus erros das pessoas, mas jamais conseguiu escondê-los de Deus. Até o dia que o profeta Natan chega e diz apenas uma frase, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Tu és esse homem. Naquele instante, todas as máscaras caíram. Em 2 Samuel, capítulo 12, Natan repreende Davi pela parte do Senhor a confessar o seu pecado. E é exatamente desse lugar de profunda dor que nasce uma das orações e hinos, porque salmos são hinos, mais belas de toda a Bíblia. Em Salmo 51, Davi não faz justificativa. Em Salmo 51, Davi não culpa outras pessoas. Aqui, Davi não minimiza o pecado. Leia o Salmo 51 inteiro para você entender essa realidade. Ele simplesmente se rende em confissão e arrependimento. E essa é a essência do verdadeiro arrependimento. O que significa arrependimento? No Antigo Testamento, a ideia de arrependimento envolve voltar-se de novo para Deus. No Novo Testamento, a palavra grega é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento, transformação interior. Arrependimento não é apenas sentir remorso. Judas sentiu remorso, Pedro se arrependeu. Os dois choraram, mas apenas um voltou para Jesus. O remorso faz a pessoa olhar apenas para o seu erro. O arrependimento faz a pessoa correr para Deus. Essa é a diferença entre sentir remorso e arrependimento. O remorso me faz sentir culpa pelo erro. O arrependimento me faz sentir culpa pelo erro, mas me faz correr de volta para Deus. Há pessoas que passam anos carregando culpa, mas nunca experimentaram um arrependimento verdadeiro. Porque culpa sem arrependimento produz condenação. Foi o que aconteceu com Judas. Judas sentiu remorso, se sentiu culpado, mas não se arrependeu, e isso lhe causou condenação. Arrependimento, ao contrário,
produz restauração. Davi diz: cria em mim um coração puro. Davi não pede apenas perdão. Davi está clamando no momento das suas confissões, porque o Salmo 51 é um salmo de confissão. Ele pede transformação. Perceba, ele não pede apenas perdão, porque pedir apenas perdão é tentar se livrar da culpa. Davi pede perdão e ora por transformação. Davi entende que o problema não era apenas o que ele havia feito. O problema estava no seu coração. Leia durante esse período devocional o Salmo 51 para você entender com muita propriedade essas realidades que nós estamos ouvindo nesse devocional. A palavra hebraica para cria é bará. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, quando está escrito: no princípio criou. Esse criou é bará, Deus os céus e a terra. Essa palavra criou ou criar, bará, nunca é usado para ações humanas. Ela descreve uma obra que somente Deus pode realizar. É Deus criando algo novo que nunca foi criado antes. Davi reconhece uma verdade profunda: eu consigo mudar comportamentos por algum tempo, mas somente Deus pode criar um novo coração dentro de mim. Essa é uma das maiores diferenças entre religiosidade e a graça de Deus. A religião, a religiosidade tenta controlar os nossos comportamentos. A graça transforma o nosso coração. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus, não o amor de Deus. Muitas pessoas acreditam que quando pecam, Deus deixa de amá-las, e a Bíblia não ensina isso. O pecado faz Deus deixar de amar os seus filhos. Pelo contrário, mas interrompe a nossa comunhão. É como um filho que continua pertencendo à família, mas se afasta do relacionamento com o pai. O problema do pecado nunca foi apenas quebrar regras. O problema do pecado é romper a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Quando não pecamos por conta das regras, nós vivemos por religiosidade. Mas quando entendemos que não podemos pecar, porque isso rompe a nossa intimidade, isso nos leva a um conhecimento profundo sobre Deus. Por isso Davi não diz: devolve meu trono. Ele diz: não me lances fora da tua presença. Salmo 51, versículo 11. Para Davi, perder a presença de Deus era infinitamente mais doloroso do que perder a sua coroa. Esse é um sinal de maturidade espiritual e de intimidade. Quem ama a Deus sofre quando peca. Sofre, mas pela distância da presença do que pelas consequências do pecado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Davi faz uma descoberta extraordinária. Ele escreve: coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo de número 51, versículo de número 7. Na cultura do Antigo Testamento, muitos acreditavam que bastavam sacrifícios eternos, mas Deus mostra que existe um sacrifício maior, um coração humilde, um coração sincero, um coração que reconhece sua necessidade da graça. É impossível Deus desprezar alguém que chega diante dele sem máscaras. A graça sempre encontra espaço em um coração quebrantado, em um coração arrependido, em um coração que confessa diante de Deus os seus pecados. O problema de Deus nunca foi pecados grandes e pequenos. O problema de Deus é quando um pecador não se arrepende. No arrependimento, sentimos dores por transgredir as leis, mas queremos correr para Deus para novamente desfrutarmos da sua presença. E hoje você esteja carregando culpas antigas. Talvez existam áreas da sua vida que você tenta esconder até de si mesmo. Talvez pecados do passado que você não gosta nem de lembrá-los.
Mas Deus não espera perfeição para receber você. Ele espera sinceridade. O arrependimento não é o fim da caminhada, é o começo da sua restauração plena com Deus. Sempre que voltamos para Deus com o coração quebrantado, descobrimos que Ele já estava nos esperando com misericórdia. O maior milagre do arrependimento não é apagar o passado, é permitir que Deus construa um novo futuro dentro de nós. Busque a Deus nesses dias de jejum com arrependimento. Tire as suas máscaras diante de Deus e revele a Deus os seus pecados e alcance de Deus a misericórdia. Desafio do dia: hoje você vai separar alguns minutos em silêncio, ou se você tiver o hábito, e eu sempre faço isso, ore em línguas por um tempo, peça ao Espírito Santo que revele áreas do seu coração que precisam ser transformadas. Peça para o Espírito Santo te revelar aonde você precisa ser transformado. Confesse seus pecados com sinceridade, sem justificativas. Depois leia novamente o Salmo 51 e faça dele a sua oração pessoal no dia de hoje. Vamos orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, levante as suas mãos ao céu. Pai, em nome de Jesus, hoje eu não quero apenas o teu perdão, eu quero um coração transformado. Clame. Cria em mim aquilo que eu não posso produzir sozinho, Senhor. Remove de mim o orgulho, a dureza e tudo que tem impedido minha comunhão sincera contigo. Dai-me um coração que seja sensível à tua voz, quebrantado diante da tua presença e disposto em viver a tua santidade plena. Eu quero levantar as mãos ao céu e te agradecer, porque a tua graça é maior do que os meus pecados e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Levante as suas mãos e comece a pedir perdão a Deus. Diga: Espírito Santo, ilumina a minha mente para que eu veja pensamentos que não te glorifiquem e me arrependa. Traz à luz a comportamentos, a falas, a sentimentos, a obras da carne que desagradam o teu espírito e me impedem de viver uma vida de comunhão contigo. Em quebrantamento eu te entrego o meu coração e te peço: cria em mim um coração puro e renova no dia de hoje a tua misericórdia. Eu levanto as minhas mãos e te agradeço, porque o teu Espírito está dentro de mim, me conduzindo ao arrependimento que me levará à vida. Eu te louvo, Senhor, pelo dia de hoje e pela obra gloriosa que o Senhor está fazendo no meu interior. Em nome de Jesus. Amém. Você que esteve conosco, que Deus em Cristo te abençoe. E antes de você sair aqui, por gentileza, se você não segue o canal, siga o nosso canal para mais conteúdo sobre segredos da oração, para mais devocionais direcionados à oração, à busca e à presença de Deus. Curta, comenta, compartilhe, assim você ajuda essas boas notícias a chegarem um pouco mais longe. Que Deus em Cristo te abençoe. Te vejo hoje ao meio-dia para entregarmos o nosso jejum com as mãos levantadas, com o coração grato, confessando os nossos pecados, porque sabemos que Ele é fiel, justo para nos perdoar e nos dar uma nova vida.